Talvez eu seja um pouco igual a você. No começo eu tinha bastante medo e esse é hoje o conceito que a gente vai falar hoje. Existem vários medos quando a gente fala sobre a língua inglesa e um deles é exatamente a comunicação. As pessoas têm medo de falar certo, de falar errado, as pessoas têm medo talvez de um dia passar por uma entrevista de emprego, as pessoas têm medo até de não entender inglês. Eu tinha uma aluna minha que ela tinha muito medo de se comunicar na sala de aula. Quando chegava na vez dela de falar ou de se expressar, ler alguma parte do livro talvez, ela simplesmente falava que não ia fazer. Depois a gente conversou e ela me explicou que ela realmente tinha vergonha das pessoas e eram amigos dela. E ela tinha medo das pessoas zombarem dela. Eu falei uma coisa bem simples para ela. O que é falar errado quando a gente trata de comunicação? A comunicação é feita quando a gente tem uma pessoa que está emitindo uma mensagem e outra pessoa que está captando essa mensagem. Se isso for feito de uma forma efetiva, tudo bem. O que é falar errado? É claro, segundo a norma padrão, segundo as regras gramaticais, se eu começasse o vídeo aqui falando, gente, hoje a gente vamos estudar inglês. Isso completamente errado, segundo a norma padrão, mas a comunicação está sendo feita. É claro, você não vai falar dessa forma com seu chefe ou com uma pessoa de cargo acima do seu em uma empresa. Você está querendo uma remuneração melhor ou algo do tipo. Se você for fazer uma entrevista para dar aula em algum lugar, talvez você jamais pode falar desse jeito. Então existem algumas situações que a gente pode errar, não tem problema nenhum. E a escola e aprendendo inglês é exatamente uma dessas situações. É exatamente nesse momento que você tem que errar para você aprender. Eu morava na Austrália e eu morava com uma família. Duas crianças me corrigiam o tempo todo. Eu falava uma frase e eles às vezes se contentavam em simplesmente trocar algumas palavras da frase para modular e fazer com que essa frase fosse mais bonita. Eu falava dessa mesma maneira em um jantar com os pais dessas crianças também e eles não me corrigiam, porque a mensagem estava sendo passada de uma forma efetiva para eles. Eu estava conseguindo me comunicar. Inclusive, eu conhecia muitos australianos que falavam errado. E aí você vai me perguntar, Rodolfo, eles eram australianos, como eles falavam errado? Exatamente como no Brasil, eu vejo muitas pessoas julgando outras por falar errado. E aí eu vou te perguntar novamente, o que é falar errado? Gente, vamos entender que nós estamos falando de speaking, nós estamos falando de uma habilidade de fala. Se a gente for, por exemplo, escrever um e-mail para o nosso chefe, com certeza a gente não vai poder escrever da mesma maneira que a gente fala. Então esse conceito se encaixa para falas, ok? Escrita e outras habilidades é outra coisa. Outro medo é entrevistas de emprego. Exatamente essa comunicação. Eu vou ser bem sincero, eu já passei por várias entrevistas de emprego em inglês e inclusive eu já fui a pessoa que entrevistava. E as pessoas estão querendo saber uma coisa: se você sabe se comunicar em inglês. É nessa hora que o certificado não vale absolutamente nada, porque você vai estar ali conversando com uma pessoa em inglês que estará te entrevistando e você tem que saber se comunicar. Se você dá o certificado na mão dela, não vai adiantar de nada. A pessoa não vai querer saber se você sabe regras gramaticais, ela não vai querer saber se você sabe o que é um present perfect. Ela vai querer saber se você se comunica bem, se você é uma pessoa comunicativa. Essa minha aluna, ela perdeu o medo depois que eu falei para ela que ali era o momento de errar e que ela poderia errar o quanto ela quisesse, desde que a comunicação era feita. Gente, 1% da população brasileira fala inglês hoje. O que é falar errado em inglês hoje? Quem é a pessoa tão boa no inglês que vai ficar te corrigindo o tempo todo? Nem em português a gente tem isso. Na verdade, a gente tem umas pessoas que fazem isso e são bem chatas. Então a primeira dica que eu te dou é: treine o seu inglês, porque a pronúncia é muito importante realmente. Às vezes, se a gente pronunciar errado, talvez a comunicação não seja feita. Então regras gramaticais nem sempre é o que vale. Como melhorar a pronúncia? A gente pode repetir alguns textos, ouvir alguns áudios, tentar captar aquela forma correta de pronunciar certas palavras, ok? Não tenham medo de falar inglês. Falem mesmo, que só dessa maneira vocês vão conseguir fluência e vão conseguir se comunicar. Lembra que a fala é o principal tópico da comunicação em inglês. Eu não estou falando que é a principal habilidade, mas as pessoas estudam para se comunicar em inglês, para poder falar inglês. Não adianta você chegar, por exemplo, numa entrevista de emprego ou viajar para fora do Brasil e simplesmente não falar nada, só poder escrever e ler
e ouvir. Não tenham medo da língua inglesa. A língua inglesa só ajuda vocês. E vamos aumentar esse 1% da população brasileira que fala inglês, porque eu preciso de pessoas para me comunicar em inglês e as pessoas também precisam desenvolver habilidades. Quanto mais gente falando inglês, melhor.